Olá, inexplicáveis! Para quem não me conhece, meu nome é Sariane e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui contamos relatos reais que aconteceram comigo e com outras pessoas que mandam seus relatos. E se você já te aconteceu alguma coisa inexplicável, de milagre, de coisas que você não consegue explicar, sobrenaturais que sempre estão acontecendo o tempo todo com a gente, manda aqui que a nossa comunidade está crescendo cada vez mais e você pode ser o próximo que será contado o seu relato. Então, manda já no e-mail que eu vou deixar na descrição deste vídeo e eu vou ler o seu relato aqui também. Tenho certeza que outras pessoas também se identificarão com você, porque coisas inexplicáveis estão sempre acontecendo ao nosso redor e são simplesmente inexplicáveis. E se alguma pessoa sabe explicar o motivo de alguma coisa, manda aqui nos comentários dos vídeos que a gente gostaria de compartilhar conhecimento e experiência, tá certo? E desde já, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like nesse vídeo e comenta se você gostar aí dos nossos relatos. Compartilhe com seus amigos, vamos aumentar nossa comunidade. Dito isso, bora para mais um relato simplesmente inexplicável. Meia-noite, batem a porta. O relato de hoje aconteceu comigo. E isso aconteceu quando eu era mais nova. Eu era adolescente, na época eu não lembro ao certo se eu tinha entre 15 e 14 anos. Mas adolescente sempre fica acordado até mais tarde, não tem sono, fica assistindo filme, lendo livros. E no meu caso eu ficava às vezes orando. Era muito religiosa na época, então eu orava bastante, rezava, ficava horas orando. E teve um período dessa fase da minha vida que eu tava com a mediunidade muito aflorada, mas muito aflorada, porém não tinha, nem tenho tanto conhecimento até hoje, mas eu começava a ver algumas coisas, porque minha mediunidade estava aflorada. Mas voltando ao relato, nessa época eu dormia com os meus irmãos no quarto de cima. Tinha o quarto dos meus irmãos e tinha o meu atrás e tinha a porta de entrada. Meus pais ficavam na parte de baixo. Ainda não tinha entrada entre uma casa e outra, né? Por dentro, somente entrada por fora. E quando batia meia-noite do relógio, eu comecei a observar, porque começou a ser recorrente. Então toda noite, dava meia-noite, começava na porta. E era uma batida de que a porta tremia. Eu ficava gelada, petrificada, com medo de ser alguém. Então nas primeiras noites, quando começava, eu tava orando, eu levantava correndo, pensei que era minha tia da casa à frente, mas era meia-noite. Fiquei com medo porque aquele gelo já estava adentrando o quarto. Uma energia que não era tão agradável. Acordava meus irmãos e quando eles levantavam da cama, aquela batida cessava. Quando eles voltavam a dormir, continuava. Isso varava até 1 da manhã. Ou mais, se eu não me engano. Mas ela ficava assim por 1 hora. E uma das noites estava tanto a batida, tanto, que a porta tremia. Eu falei, meu Deus, vão entrar. Seja lá o que for. Então, e daí eu gritei pela minha mãe, pelo meu pai, eles acordaram lá embaixo. Eu falei, mãe, tem gente aqui, vão entrar, né? Estão tentando entrar, estão batendo. E daí eles acordaram, soltaram os cachorros, mas não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Falei, Sari, vai dormir, não tem ninguém. Eu falei, tô vendo a porta bater. A porta tremia. E só eu escutava. Parecia uma coisa inexplicável. E isso foi recorrente.
Teve uma das noites que era meia-noite e eu já não conseguia mais dormir tranquilamente, porque, meu Deus, já vão bater de novo. E seja lá o que é, eu tô ficando maluca. Eu vejo a porta tremer, escuto a porta bater, mas ninguém. E quando eles vão ver, não tem ninguém, e tudo fica quieto. E daí chegou uma fatídica noite que a porta chega, envergou de tanta batida. E minha mãe, meu pai, acordei meus irmãos e não tinha ninguém. Simplesmente inexplicável. Até que teve uma vez que eu comecei a rezar, a orar e pedir que Deus mandasse uma proteção, ou desse paz para nós podermos dormir, porque eu não estava conseguindo e ninguém acreditava em mim, porque ninguém via o que eu via, ouvia o que eu ouvia. Entende? Hoje eu entendo que deveria ser algum espírito que estava tentando pedir ajuda ou tentando chamar a atenção de alguma forma, ou mesmo assustar algum zombeteiro. O que vocês acham que deve ser? Que deveria ser na época? Conta aqui pra mim nos comentários. Gosto de trocar conhecimento para aumentar o meu e os demais que estão assistindo esse vídeo. Mas simplesmente era aterrorizante e inexplicável. Espíritos das sombras. Este relato se passa poucos anos atrás. Meu ex-marido, hoje já desencarnado, não está mais entre nós, estava muito mal no hospital. E uns dias antes dele desencarnar, dele falecer, ele começou a relatar algumas coisas. E eu não acreditava muito nisso, porque pensei que fosse delírios de tantas medicações endovenosas na veia. Afinal, ele estava numa UTI com medicações fortíssimas. Até que teve um dia que eu mesma vi. Ele sempre falava pra mim que achava que aquele quarto era assombrado. Eu falei, não, por quê? Às vezes eu vejo umas sombras passando, ele dizia, atrás da cama, atrás da porta. E eu desconversava para deixar ele mais tranquilo. Mas eu nunca vi. Eu não tava com a cabeça tão cheia, não via nada. Até que teve uma noite que ele tinha acabado de me relatar que tinha visto e foi dormir, né? E daí eu falei, acalmei ele, falei que pôs a cabeça dele, fui tomar meu banho. E quando me deitei na poltrona do lado do leito da UTI onde ele estava, eu deitei na poltrona, né, de acompanhante. E quando eu olhei assim, parecia uma sombra diferente ali atrás da porta. Mas, falei, acho que devo estar cansada. De repente, aquela sombra me escorrega assim, passa de repente com tudo por debaixo do minha poltrona. Mas eu dei um pulo, porque não foi uma simples sombra, mas ela criou forma e veio se escorregando assim. E passou debaixo da minha poltrona e foi debaixo do leito dele. Pouco tempo depois, antes dele chegar nos dias finais, pouco antes, estava a família, alguns amigos e familiares em volta dele, e a gente estava conversando antes dele ser entubado e tudo mais. Foi um período muito difícil da minha vida. Qualquer dia desse eu conto aqui se vocês quiserem, porque também foi simplesmente inexplicável. E até hoje eu não consigo explicar. Simplesmente foi um fatídico período que eu não consigo explicar. Mas, dou graças a Deus que estou aqui até hoje, né? E nesse dia em questão, estava a família em volta do leito. E um dia antes dele ser entubado, né? E daí a gente tava todo mundo em volta do leito, conversando, e ele tava bem ruinzinho já, né? Daí ele olhou assim pra porta. Onde aquele homem tá indo? E não tinha ninguém na porta. Ninguém. Aí a gente, que homem? Né? E daí ele falava, o homem de terno na porta.
Aonde ele foi? Vai atrás dele. Pediu pra mim ir atrás dele. E olhei assim, não tinha ninguém, nem nos corredores. De terno? Homem de terno? Não tinha ninguém. No dia seguinte, se eu não me engano, ou 2 dias depois, ele veio ser entubado e veio falecer. Não sei se aquele homem de terno que ele viu à porta era um anjo da morte, ou se era um espírito que estava ali e ele estava tão sensível já a partir que viu. O que deve ser? Quem era? Só sei que aquele quarto era assombrado. E sem contar que do nada as luzes se acendiam e apagavam. Essas pequenas coisas que a gente achava, eu pelo menos na época, que era alguma falha da luzinha, alguma falha do interruptor. E às vezes não era. Hoje, revendo os passos da minha vida, às vezes não era. Mas você, o que você acha que deveria ser? Quem era aquele homem parado à porta, nos observando, e depois se foi? E poucos dias depois, meu ex-marido se foi. Quem deveria ser? Comenta aqui, fala aqui pra nós. Vou adorar saber a sua opinião. Explicável, se você gostou, dá aquele joinha bacana para aumentar a comunidade, ativa os sininhos para receber as nossas notificações e não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Se você gostou, comenta aqui conosco, que eu tenho certeza que coisas inexplicáveis te aconteceram e eu conto aqui também. Prometo total sigilo. Bora compartilhar suas histórias, que eu tenho certeza que você também tem coisas inexplicáveis que te aconteceram. Um grande beijo e até o próximo relato inexplicável.